Olá, queridos amigos do Esperança, tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui para mais um capítulo do nosso livro Boa Nova. E antes da gente iniciar esse estudo, essas reflexões, vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes, buscando a nossa sintonia com o plano espiritual, com os nossos mentores individuais, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, agradecendo também pela oportunidade do estudo e pedindo a Ele que facilite o nosso entendimento, que possamos estar abertos às intuições do plano espiritual e que nossa aula possa ser muito produtiva. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigada também pelo nosso grupo Espírita Esperança, por todos os seus trabalhadores que nos sustentam, nos fortalecem. Obrigada, Senhor, por fazer parte deste grupo e muito aprender com ele. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Voltando aqui ao nosso capítulo, então, nós vamos falar hoje do capítulo 23 do Boa Nova, que é o servo bom. Esse capítulo, ele fala um pouco dos bastidores, né, da história de Zaqueu. E para mim, aprendi muita coisa com ele. Porque eu só me lembrava de conhecer aquela parte em que o Zaqueu, né, tá em cima da árvore e Jesus pede para ele descer e se convida para ir até a casa dele. E nesse capítulo a gente vai entender, né, como tudo transcorreu, o que foi aprendido, não só pelo Zaqueu, mas também pelos discípulos, não é? E Humberto de Campos começa já nos capítulos iniciais, nos parágrafos iniciais, nos falando que essa questão das riquezas sempre foi um ponto de divergência entre os discípulos, né? A condenação das riquezas. Cada um pensava de um jeito diferente. Então ele enumera até alguns, ele fala assim, olha, o Tadeu, ele queria impor a todas as pessoas que assistissem às pregações de Jesus que elas entregassem todos os seus bens para os necessitados. O Felipe achava que era uma obrigação dividir tudo com os necessitados e que as pessoas ficassem só com aquilo que fosse necessário para elas viverem, né? O Tadeu, ele também questionava com relação àquelas pessoas que aparentavam pobreza. Então ele falava daqueles ricos que iam lá na coleteria de impostos pedirem descontos, querendo não pagar, né? Quando na verdade eles tinham bastante condições de pagar. O Pedro também falava, né, disso, ele falava, olha, Deus vai nos inspirar para que a gente não deixe de ajudar aquelas pessoas que de verdade necessitam, né? E o Levi falava, né, ele trucava dizendo assim, que Deus falava com eles através de Jesus e que Jesus dizia que era necessário ser vigilante. Por conta disso, eles se preocupavam muito com as pessoas que se diziam pobres, mas não eram, né? Que queriam usufruir de uma coisa que não lhes pertencia, não é? Jesus, e tem também aí o Felipe falando que ele achava que era mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, era assim, o geral deles era condenar a riqueza material, sem nenhum filtro, sem nenhuma ressalva. Jesus ouvia todas essas dúvidas, né? Essas questões que os discípulos tinham, mas estava ainda se guardando, né? Estava deixando os discípulos aí por conta dos seus próprios raciocínios, né? Para ver aí aonde eles iam chegar. E aí o tempo foi passando, né? Nós vamos agora chegar ao dia em que Jesus iria para Jerusalém. Essa ia ser a sua última viagem antes dele ser supliciado, né? Antes dele padecer na cruz. E ele iria entrar em Jericó. E essa cidade tinha muita gente aguardando por ele, né? E aí é que a gente vê a primeira entrada do Zaqueu, né? Então, Humberto de Campos fala que havia um publicano rico chamado Zaqueu,
que conhecia a fama de Jesus e que queria conhecê-lo. Aqui a gente vai fazer uma paradinha para relembrar um pouco quem eram os publicanos, né? Naquela época. Os publicanos eram os coletores de impostos, eram aquelas pessoas que iriam receber dos moradores um percentual em dinheiro, um valor em dinheiro para entregar aos romanos. Os coletores de impostos, eles combinavam uma quantia fixa com os romanos e depois saíam cobrando dos moradores, como eu já disse aqui. Alguns cobravam até a mais e embolsavam o que sobrava. Então eles coletavam o dinheiro de todas as pessoas, pagavam aquela parte que já havia sido combinada com os romanos e ficavam com a outra parte que sobrava. Os romanos sabiam disso, mas como essa atividade era uma atividade que tinha um certo risco, né? Ninguém gostava dos publicanos, eles faziam vistas grossas. Então a gente tem aqui que Zaqueu era um publicano, um coletor de impostos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aí um trecho onde a gente entende direitinho essa questão, né, que os judeus tinham com os publicanos, que chegou ao ponto até de se tornar uma questão religiosa, né? Eles não aceitavam os impostos, porque esses impostos eram entregues nas mãos dos romanos para que eles pudessem manter, né, o império e para que eles pudessem também sustentar os exércitos naquelas cidades que eles haviam conquistado, tá? Então aqui a gente tem assim no Evangelho: os judeus, pois, abominavam o imposto e, como consequência, todos os que eram encarregados de arrecadá-lo. Donde a aversão que votavam aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas, assim como os que com elas mantinham relações, os quais se viam atingidos pela mesma reprovação. Então, o que está dizendo aqui? Que não era só os coletores de impostos que sofriam esse preconceito, essa violência por parte dos judeus, né? Eram também as pessoas que conviviam, que gostavam delas. Aí, voltando aí ao nosso capítulo, né? Nós temos aí que Jesus, então, adentrou em Jericó, uma multidão esperando a ele, e Zaqueu, que ficou sabendo que Jesus iria passar por lá, falou: não, eu vou conhecê-lo. Ele, assim que viu Jesus entrar na cidade, procurou uma maneira, né, de se fazer visto, de poder vê-lo também, porque Humberto de Campos também nos conta que ele tinha uma baixa estatura. Zaqueu, então, pensou numa estratégia: como é que eu faço para ver Jesus no meio dessa multidão toda? Zaqueu subiu num sicômoro, uma árvore que também é conhecida como figueira brava. Eu fiquei tão curiosa, né? Eu fui procurar na internet como é que era essa árvore. E aí, ó, eu imprimi, dá para vocês verem aqui? Isso aqui é um sicômoro, conhecido também como a figueira, né? A árvore da figueira brava. E foi numa árvore como essa que Zaqueu subiu para ver Jesus. Voltando aqui ao nosso capítulo, quando eu comecei a estudar para essa aula, eu encontrei vários pontos de significação sobre essa passagem, né? Entre eles, primeiro, aqui vamos falar sobre Zaqueu, a pessoa dele, né? Vamos falar aí sobre a árvore, né? O que tudo isso significa. Então eu encontrei a seguinte reflexão, né? Zaqueu era um homem extremamente prático, né? De decisões rápidas, e ele usava de maneira inteligente todos os recursos que ele tinha ao alcance dele quando ele desejava alguma coisa, né? Isso explica porque ele logo que viu a árvore falou: é aqui mesmo, né? Então ele era um homem de iniciativa, um homem rápido, né? O fato dele subir na árvore também pode sugerir para a gente
várias coisas, né? Por exemplo, o quanto a gente no nosso cotidiano está se esforçando para se elevar, para crescer moral e espiritualmente em relação a Jesus, né? A gente está se esforçando para subir até Jesus ou a gente está esperando que Jesus desça até nós, né? Quando a gente pensa na árvore, no que simbolizou a árvore nessa passagem, a gente vê também que a árvore é um ponto de apoio, foi um ponto de apoio para Zaqueu, né? Da mesma forma que uma decisão nossa, quando ela é combinada com uma ação, né, faz com que as coisas aconteçam. No caso de Zaqueu, aconteceu exatamente isso. Ele ouviu falar de Jesus, ele, concordando com o que Jesus dizia, falou: eu vou conhecê-lo, eu vou vê-lo, e ele fez o possível para que isso acontecesse. Ele buscou tudo que estava ao seu alcance para que isso acontecesse. E a atitude dele, esse conjunto de atitudes com essa vontade firme, fez com que Jesus o notasse. Isso também acontece conosco, né? Quando as nossas decisões acompanhadas de ações fazem com que a espiritualidade maior, não é que saiba do nosso caso em detalhes, né? Mas a gente desperta, né? E desperta também aí o plano superior para aquilo que a gente está sentindo naquele momento, não é? Então Zaqueu nos traz aí, com esse simples fato de estar subindo aí na árvore, ele já nos traz aí muitos motivos para a gente pensar, né? Jesus então foi passando aí pela árvore, ele viu Zaqueu e ele disse, chamando Zaqueu pelo nome, ele falou: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu preciso da tua hospitalidade e da tua companhia. Aqui também a gente tem uma reflexão bastante importante, né? Que é assim: se Jesus hoje nos encontrasse e nos dissesse: olha, quero ir para sua casa hoje, o que a gente teria a oferecer a ele? Obviamente que a gente vai ver aqui que Zaqueu, né, além do material, né, além da refeição, da pousada, ele oferecia a Jesus todo o coração dele cheio de boas intenções, não é? Continuando aqui. Então o Zaqueu ficou extremamente surpreso e feliz. Ele abraçou Jesus com carinho e eu fico pensando, né, nessa cena, Zaqueu abraçando Jesus, e começou a tomar aí as providências para que o seu hóspede, né, para que Jesus e os seus amigos fossem recebidos na sua casa. Jesus, por sua vez, deu o braço a Zaqueu. Olha que também Jesus de braço dado com Zaqueu, essa cena deve ter sido linda, né? E ele escutava tudo que o Zaqueu falava, Jesus escutava com atenção. Os discípulos estavam aí, né, até esse ponto, escandalizados, né? O Filipe dizia assim para si mesmo, né? Ué, esse Zaqueu, ele não é um rico que deveria ser condenado? O Pedro falava assim para si mesmo, né? Se Zaqueu é um homem de dinheiro e é pecador, né, perante a lei, por que Jesus está com ele, né? E aqui, de novo, mais coisas para a gente pensar. Essa atitude dos discípulos é bem própria de nós seres humanos, né? Quando a gente vê as bênçãos divinas serem dirigidas a pessoas que, de uma forma ou de outra, ou materialmente, ou intelectualmente, ou socialmente, são inferiores, e aí não é bem esse o termo, mas eu não encontro outro, a nós, a gente acha normal, a gente acha caridoso, a gente acha, né, misericordioso da parte de Deus. Mas, quando essas bênçãos são dirigidas àquelas pessoas que de alguma forma são superiores, e aí me desculpe, a palavra também não é essa, né, não é superior, mas serve para expressar o que eu aqui quero dizer, que são essas pessoas que estão acima de nós, materialmente, intelectualmente, socialmente, a gente não aceita, a conversa muda, né? Então, nós ainda temos dentro de nós muitos preconceitos com relação à riqueza, ao uso da riqueza, não é? Bom, estavam todos lá na casa de Zaqueu,
A conversa era sobre a doutrina, né, sobre aquilo que Jesus trazia. Eles estavam lá conversando numa varanda coberta, num alpendre. O Zaqueu estava providenciando lá uma refeição leve para todo mundo, né? E assim eles estavam numa boa conversa, né? O Zaqueu, sabendo que Jesus condenava as riquezas criminosas, olha essa frase, riquezas criminosas do mundo, com toda a sinceridade que ele tinha na sua alma, ele falou para Jesus. E aí eu quero ler o que a gente tem na página 151, né, no finalzinho da página 151 do livro, continuando na página 152, né, o que foi que Zaqueu disse e que extremamente dá para perceber que de verdade veio do coração dele, né? Então, Zaqueu diz assim: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiem na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente na terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Eu não sabia disso, vocês sabiam? Que Zaqueu tinha essa atitude? Continua Jesus. Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. E o Zaqueu, feliz com esse reconhecimento de Jesus, continua. Os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. Todos nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, os ricos e os pobres, materialmente falando. O publicano, que tantas vezes fora injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Sua consciência dedicada ao bem coletivo. Senhor, é tão profunda a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicamente. Jesus então nessa hora o abraça e com um sorriso responde: Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Jesus aqui reconhece que todos nós somos filhos de Deus, né? Todos nós estamos na obra, no coração de Jesus e na obra maior que Deus preparou para nós, não é? Em face de tudo isso que estava acontecendo, os discípulos estavam ali com algumas sensações, alguns pensamentos bem desagradáveis, né? Humberto de Campos fala aqui que, notadamente, Felipe e Simão, eles não conseguiam esconder esse seu descontentamento, né? Eles eram muito aferrados, né? Eles eram muito ligados às leis judaicas e aquilo que Jesus falava, eles levavam ao pé da letra, né? No sentido literal. Então eles não entendiam o que estava acontecendo, né? Pedro dizia assim: por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedarem numa casa humilde e sim naquela vivenda suntuosa em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo dos pecados? Então aqui nesse pensamento de Pedro, né, em todas essas coisas que ele pensou, a gente pode conversar um pouquinho, né? Primeiro que ele fala assim: por que tamanha aprovação a um rico mesquinho?
Zaqueu já tinha dito ali tudo o que ele fazia, né, pelos pobres, com o dinheiro que ele tinha. Então não me parece que ele fosse um rico mesquinho, né? Quando ele fala que as riquezas não eram condenadas pelo Evangelho do Reino, as riquezas não são condenadas por Jesus. O que é condenado é o mau uso da riqueza. Quando ele fala também aí, porque eles não se hospedarem numa casa humilde, né, a humildade ela não está na riqueza. Né? A humildade está na nossa relação, no nosso comportamento com o nosso próximo. Né? Quando ele fala também, né, voltando aqui, que ele fala aí dos ricos, do rico mesquinho, a gente não pode esquecer que existem sim ricos que são egoístas e vaidosos, mas também existem pobres que são igualmente egoístas e vaidosos. Né? Jesus, então, depois de escutar, né, essas interrogações, essas questões que os discípulos levantaram, começou a falar, e aí eu vou ler também para vocês com algumas paradas, né, para que a gente possa refletir sobre o que está escrito aqui, porque é belíssimo, o texto fala por si. Então Jesus diz assim: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual é a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? Gente, esse pedaço aqui, qual é a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota as providências para uma vida inteira? As duas são igualmente importantes. Mas para quem tem condição, adotar essas providências para que as pessoas possam aí se manter e se sustentar por uma vida inteira é um gesto bastante nobre, não é? Jesus continua: no mundo vivem aqueles que entesouram na terra as riquezas materiais e os que entesouram no céu, aqueles bens que as traças não corroem, né? Os primeiros escondem as suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e por vezes atiram uma moeda dourada ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Como isso é verdade, né, gente? Nós já falamos, já vimos em várias passagens, em várias questões no nosso estudo e nas palestras em que ouvimos, que há dois tipos de caridade, né? Nós temos aí a caridade moral e nós temos a caridade material. As duas são importantes, mas a caridade moral é muito mais difícil de se fazer do que a caridade material. Quanta gente de verdade não joga uma moeda, né? Como ele falou aqui, atira uma moeda dourada àquele que está faminto, pensando em se livrar dele. Então esses são aqueles que entesouram na terra, movidos pela ambição e pelo egoísmo. Os segundos, que são aqueles que entesouram no céu, ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação da sua própria família. Esses últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis, mordomos de Deus. Os ricos são mordomos de Deus, a face do mundo. Os apóstolos então ficavam, né, espantados. Filipe, querendo aí consertar um pouco o que ele tinha falado, ele fala assim, né, ele responde a Jesus: Senhor, eu não compreendia bem, porque eu trazia o meu pensamento fixado nas necessidades dos pobres, né, aqueles que o Senhor pediu para que a gente amasse. Né? Então, por isso eu não vi essa outra parte. E aí Jesus responde: Filipe, é necessário que a gente não se perca em viciações dos sentimentos. E continua, quando ele fala aqui de tudo que Zaqueu fazia. Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser a da sua própria manutenção?
ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão, né? Então, Deus não desampara a nenhum de nós. Nós temos que ter olhos para ver o imediato e olhos também para pensar no futuro, daqueles que estão perto de nós, que dependem de nós, aqueles em que nós podemos ajudar com o que nós temos. André, né, estava ali observando com um grande brilho nos olhos tudo que Jesus falava, e Jesus termina assim essa conversa com os discípulos, né, na casa de Zaqueu. Sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem as suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Gente, que parágrafo maravilhoso! São ditosos, são felizes aqueles que repartem o que têm, os seus bens com os mais pobres, mas também são bem-aventurados aqueles que consagram as suas possibilidades, né, aos movimentos da vida, percebendo que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Em seguida, Humberto de Campos fala aqui, né, que Zaqueu mandou servir aí uma grande mesa ao Senhor, né, aos discípulos, onde Jesus partiu o pão, que todos estavam muito felizes, e que pela casa havia crianças, né, velhos, todos cantando, felizes, né? E Jesus, já que estavam reunidos todos, contou a famosa, né, a formosa parábola dos talentos, que também nos diz muito, né? O que a gente faz com aquilo que Deus nos dá, né? Que ação a gente toma? A gente multiplica para poder repartir, a gente guarda egoisticamente, o que a gente faz? Mas a parábola dos talentos vai ficar aí para o próximo capítulo, né? Terminando aqui, Jesus, diz que Jesus aqui olha, né, um olhar enternecido e generoso, né, sobre a figura de Zaqueu e diz para ele, né, bem-aventurado seja você, servo bom e fiel, que entendeu que o que você tem é um empréstimo de Deus e que pode e deve ser usado em favor daqueles que têm menos. Então, amigos, eu achei uma lição riquíssima aqui de ensinamentos, principalmente para aqueles que hoje possuem um pouquinho mais materialmente falando, né? Que, obviamente, a gente se preocupa com o futuro, a gente se preocupa com a nossa família, mas tem gente que está em situação muito, muito pior que a nossa. E não ajudá-lo, não colocar as nossas possibilidades, né, em ação para ajudar essas pessoas, é deixar Jesus passando fome, né? Como a gente já ouviu que Jesus disse, né? Quando alguém vem te pedir um pedaço de pão, sou eu que estou pedindo. Quando alguém vem te pedir abrigo, sou eu que estou te pedindo. Então, negar essas coisas quando a gente tem essa possibilidade, eu acredito que aos olhos de Deus é um grande risco, né? É um grande pesar, é com grande pesar que Deus nos vê quando agimos assim. Mas, como sempre, né? Sabemos que não somos perfeitos, sabemos que estamos no caminho. Como De Luca essa semana falou tão bem nessa palestra, na palestra, né, de quarta-feira, se eu não me engano, a gente tem aí um longo caminho para seguir. A natureza não dá saltos, nós não damos saltos, não acordamos, não vamos dormir cheios de imperfeição e acordamos perfeitos, mas a gente deve, sim, ensinar o nosso coração a ser mais bondoso, a ser mais caridoso, né? Nós temos que nos desapegar aí de tudo que nós temos aí na nossa vida e que nos prende aqui à Terra. Quanto menos a gente é apegado a esse tipo de coisa, menos a gente sofre, né? Quanto mais apego, mais sofrimento. Então, espero que eu possa aí ter ajudado de alguma forma nessas reflexões.
Aguardo os comentários de vocês. Obrigada por me ouvirem e até a próxima. Um beijo, saudade de vocês, viu?